Tarde Top de volta. E agora vamos falar de tratamentos com a toxina botulínica na saúde bucal, porque a gente já conhece a toxina botulínica, o Botox, para tirar aquelas ruguinhas, tudo. Mas agora a gente vai falar para bruxismo. Doutor Aônio Vieira, cirurgião dentista, especialista em implantes e prótese dental, está aqui para bater um papo super bacana com a gente. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, que bom estar com vocês. Bem-vindo. Gratidão aí pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui. Coisa boa é esclarecer dúvidas, né? Primeiro, eu queria que você explicasse só, assim, numa linguagem bem simples para quem está em casa, o que é a toxina botulínica e para quem, quais casos que ela é usada dentro da parte do sorriso. A toxina botulínica... Da saúde bucal, na verdade. É uma toxina e ela age inibindo a liberação de acetilcolina. A acetilcolina, ela dá contratura nos músculos. A indicação dela começou na oftalmologia. Pessoas com problema de estrabismo, então aplicava nos músculos do globo ocular para melhorar o estrabismo, a pessoa conseguir enxergar direito, né? E na odontologia ela começou em 2012, a utilização funcional na odontologia. E depois ela passou a parte estética também, que ela é utilizada há muitos anos também, né? Que a função dela é essa, é diminuir a contratura. No caso da estética, ela diminui a contratura do músculo, que é a pessoa que tem muita expressão, e as rugas diminuem, né? As marcas de hipermotricidade. E na odontologia, ela tem várias utilizações. Diga pra gente quais, que a gente sabe muito do bruxismo, né? Parte funcional do bruxismo é uma delas. Então... Bruxismo, gente, é ranger os dentes, tá? Sim. Quem dorme faz... arranjando, come os dentes, estraga os dentes todos. E agora, com esse tratamento, ajuda a aliviar e as pessoas não desgastam os dentes. Então, é um tratamento fantástico para o bruxismo, aliado com as placas para proteção dos dentes. Que são essas aí, né? E tem a placa que é a placa mais dura, e o material ele pode ser de acetato ou de resina. E a pessoa coloca... A longevidade desta placa aqui é de 6 meses, vai depender de quanto a pessoa arranje os dentes. E aquelas pessoas que não se adaptam com material duro, nós temos as placas de silicone, que é uma placa mais macia, só que ela desgasta mais rápido, ela estraga mais rápido. Mas ela é molinha, pelo menos fica mais maleável, mais confortável na boca, né? Lembra quando tinha essas placas para clarear? É mais ou menos o mesmo material? É o mesmo material, só que esse aqui tem uma espessura maior. De clareamento a gente utiliza de 1 milímetro, aqui a gente utiliza de 3 milímetros. Segura mais, né? Doutor, como que a gente sabe que tem bruxismo? Quais são os sintomas? Inclusive é uma pergunta até pessoal, porque eu tenho uma filha de 6 aninhos. E eu escuto à noite ela ranger um pouco os dentes, inclusive até machucou a boquinha à noite dormindo. No consultório a gente observa as facetas de desgaste nos dentes. Comendo os dentes. E vai desgastando os dentes, né? E nas crianças, possivelmente é um problema de estresse, é interessante procurar o pediatra, porque às vezes pode ser tomar medicamento de verminose, que às vezes causa também o bruxismo em criança, ou estresse na escola, às vezes, né? Algum estresse que está passando, mas a gente não indica colocar toxina botulínica para criança, né? A partir de quantos anos a toxina botulínica é recomendada? Depois de uns 16 anos que a gente começa a aplicar, né, para criança. A não sei que seja um problema muito grave que teria que se aplicar, né? Mas normalmente a gente procura deixar um pouquinho mais para frente a utilização. E para criança, procurar, no caso... primeiro procurar o pediatra para fazer uma avaliação, ver se o caso é de verminose ou não. Às vezes uma medicação para verme acabou. Uma vez por ano, né? E como a toxina botulínica age na nossa boca? Porque a gente sabe que aquilo paralisa o músculo. Dentro da mesma coisa também. Nos músculos mastigatórios, no bruxismo, eu trouxe aqui até um manequim. Então, a gente trabalha no bruxismo nesses músculos mastigatórios aqui, que é o músculo masséter, e faz a abertura e fechamento da boca. Então, a gente aplica nesse músculo aqui. E no músculo temporal, nas fibras anterior, média, dependendo do caso, até na posterior. Então, casos de dores
tensionais também a gente elimina essas dores com uma simples aplicação de toxina botulínica nesses músculos. A dor de cabeça, enxaqueca, tem ajudado Para também? enxaqueca, Estou com muita enxaqueca. é uma maravilha. Você Olha aplica no dia seguinte, mas enxaqueca nessa região. Ok. É que eu tive 2 AVCs, uma trombose, né? Então, não sei, pode? Quem teve algum problema assim? Sim, a toxina botulínica eu utilizo, eu trabalho muito nessa parte funcional. Então, eu trouxe até umas fotos, né, de pacientes com hipertrofia do masseter. Então, desenvolve a pessoa de muito apertar os dentes ou Aquela da a foto própria ali, por constituição. exemplo. Essa já é de sorriso gengival. Tá. E também a gente utiliza pessoas que têm o sorriso alto, como essa foto que está aparecendo. Então, com 2 pontinhos, eu trouxe até uns outros casos, né? Aqui é o Adorava antes. quando usava brilhante no dente, eu usei. Você usou? Esse caso aí. Aqui a hipertrofia, passou para a foto da hipertrofia dessa pessoa, mostrou e voltou de novo. Não Qual sei que é a se hipertrofia? A próxima foto, o gente. barbudo. Coloca na próxima do... Esse. O que Você que ele imagina tinha? esse masseter desse moço aqui, Tá. que é um monstro, né? Então, você diminui essa hipertrofia com a aplicação, pelo menos 3 aplicações de toxina botulínica nessa região aqui dos masseters. Né? Quanto tempo demora para fazer efeito? 14 dias. 14 dias. Para Quanto tempo dores dura? tensionais, de um dia para o outro, a gente já elimina as dores tensionais. Quanto tempo dura? 6 meses, 8 De meses? 5 a 6 meses. Então, eu, no meu consultório, eu prescrevo para os meus pacientes a utilização de zinco, que o zinco ajuda a toxina botulínica a ficar mais tempo com efeito. A gente passa uma medicação para tomar antes da aplicação da toxina botulínica e o zinco depois para ser tomado todo dia de 10 a 20 miligramas, dependendo da pessoa, se ela dorme bem ou não, porque o zinco interfere também Em que o zinco ajuda? a manter a toxina agindo mais tempo. Isso serve para qualquer área do rosto. Para o corpo Olha. inteiro, porque a toxina Zinco na gente. ela também é utilizada para quem tem Sim, sudorese. sudorese também. Nossa, é usada para tudo, ginecológico, oftalmológico, na parte de odontologia, sorriso gengival, pacientes que mostram muitos dentes, como tem alguns, acho que eu Tem uma mandei foto de uma mocinha, né? uns 3 Nesse fotos caso aí. dessa moça. Então, sorriso acima de 3 a 4 milímetros, a gente já chama de sorriso gengival. Nessa moça aí, com a aplicação de 2 pontinhos, acho que Olha. deve ter o depois dela, a gente abaixa o lábio, Olha que aí. é o antes e o depois. Sim. E esses músculos que a gente faz as aplicações, é aqui, né? Elevador aqui da asa do nariz e do lábio. Então, a gente aplicando aqui, dependendo do grau que a Tem que gente ser muito quer bom para atingir. fazer isso, né? Tem que ser uma pessoa extremamente de confiança e capaz, né? Sim. Porque o Botox, ele é aplicado em lugares errados também, né? Já que causa paralisia, né? Ele Isso é não dá paralisia, ele Fica diminui torto, né? a contratura. Sim. Mas a pessoa precisa conhecer um pouco Muito de bem. musculatura, de É isso que eu tô falando, tem que ser anatomia. alguém assim, eu não confiaria. Para ir um monte de gente aplicando Botox, você fala, faz Mas só imagina que bruxismo. maravilha, você 5 a 6 meses sem dor de cabeça, gata. Imagina, gata, tudo que eu quero na minha vida. Pois é, vai lá Preciso. no doutor, não é? E existe alguma contraindicação? Alguém que não pode usar a toxina botulínica? A gente contraindica pessoas que têm alergia a ovo, a albumina. Aí não pode fazer a aplicação. E às vezes pessoas também estressadas, né? Com problemas Estressadas também não... psíquicos assim. Entendi. Então a gente já procura evitar. Não é? Aí não é uma indicação, é uma limitação, né? E a gente trabalha muito também com a parte de espasmo hemifacial. O que seria o espasmo? Aquelas pessoas que têm um pequeno problema assim, né, de boca torta. Eu tenho um paciente que eu atendo ele mora em Portugal, ele vem de 6 em 6 meses para eu colocar a boca dele no lugar. consegue. Olha que bacana. Aí E a consegue gente- paralisar? Consegue trazer, porque a Bastante. toxina botulínica, ela funciona diminuindo a contratura. Normalmente quem tem espasmo hemifacial, um músculo um lado trabalha e o outro não. Então eu trabalho no lado que está em função. Eu diminuo a função do lado que está puxando, porque se toda a musculatura, ela tem um músculo que puxa e outro que puxa do outro lado.
Força Então, contrária. pessoas que querem subir um pouquinho o ângulo da boca, então eu trabalho já no músculo inferior, do abaixador do lábio inferior. Então, eu trabalho nesses músculos. A pessoa com espasmo hemifacial, eu trabalho no risório, é o que puxa o canto da boca para um lado. Em todos esses músculos aqui, ó. E aqui é o elevador do lábio, do lábio superior, o elevador do lábio, aqui é o elevador da asa do nariz e do lábio. Então, eu trabalho nessa musculatura. Então, eu faço uma avaliação do paciente, eu filmo ele, fico conversando com o paciente, filmando para Analisando. ver aonde que ele fala. quais os músculos que estão trabalhando no paciente a mais. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela, quando conversava, ela puxava mais para o lado direito. Então, eu vou trabalhar nesses músculos que estão trabalhando mais, que é do lado direito. Sim. Então, eu deixo, e a quantidade também, a gente tem que ver a quantidade correta que a gente vai aplicar para não puxar demais. A gente faz a aplicação, a primeira vez, normalmente a gente não sabe o quanto esse músculo está trabalhando. E a gente eu marco uma avaliação depois de 14 dias, que é o tempo Que o Botox da atuação total dessa toxina botulínica. Ah. E, doutor, mito ou verdade que, por exemplo, geralmente é de 6 em 6 meses que as pessoas fazem, né, o Botox, a toxina botulínica. Se você fizer, sei lá, de 4 em 4 meses, atrapalha o efeito. Isso é verdade ou é Não, mito? não atrapalha. O que acontece é que você causa nessa pessoa uma resistência à toxina com o passar do tempo. E aí não vai fazer efeito. E com o passar do tempo, a gente tem 2 tipos de toxina, a toxina A e a toxina B. Qual a diferença? Se a pessoa ficar resistente à toxina, você tem que passar da A para B para poder fazer efeito. Você aguardando o tempo de Certinho, pelo né? menos 5 meses para fazer uma nova aplicação e usando toxina também que não cause muita resistência para a pessoa, é interessante. Eu utilizo uma toxina no consultório e o efeito dela de resistência é bem menor que as outras toxinas do mercado, que existem várias marcas comerciais. Só uma pergunta, doutor. Onde eu te encontro? Nas redes sociais. Só mais uma perguntinha. Na Avenida Paulista, 326, na mais paulista das avenidas, 326 na Paulista? 326. Redes sociais? Dr_Aone Vieira no Instagram, tem a página no Facebook também, Dr. Aone Vieira, e no meu site www.aonevieira.com.br. Obrigada, viu? Obrigada, gratidão pela doutor. oportunidade de estar com essas moças tão lindas. Nós que agradecemos. Ai, somos mesmo, brincadeira. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos pro intervalo? Vamos, a gente vai rapidão Rapidinho. pro intervalo e volta já já com Mega Red Fita, gente, para bater cabelo no verão. Aguenta aí, a gente volta já já com mais Tarde Top para vocês.